Sabe como é que um país descobre se está mesmo a inovar? Parece uma pergunta simples, mas olha, não é. É um quebra-cabeças fascinante, com consequências enormes para a economia e para o nosso dia-a-dia. E quando olhamos para o caso do Brasil, a resposta revela um paradoxo. Um paradoxo bem surpreendente. Pois é, tudo começa com essa frase, um princípio de gestão super famoso. É por isso que é tão crucial acompanhar a ciência, a tecnologia e a inovação, ou CTI, como vamos chamar. Mas a verdadeira pergunta, aquela que muda o jogo todo, é: será que estamos a medir as coisas que realmente importam? Ok, vamos lá. Antes de a gente mergulhar no paradoxo brasileiro, precisamos de alinhar as nossas ferramentas. Afinal, como é que se mede algo que parece tão abstrato, tão complexo como a inovação? Vamos ver como os especialistas tentam transformar ideias em números. A principal ferramenta que temos é o indicador. É basicamente um sinalizador. Pensa num termómetro para a economia. Assim como ele mede a febre, um indicador de CTI mede a saúde da inovação de um país. Diz-nos onde estamos, para onde vamos e, o mais importante, se as políticas públicas estão a funcionar. Para a gente entender isso de forma bem simples, imagina uma padaria. Os insumos são os ingredientes: a farinha, a água, o trabalho do padeiro. O processo é toda a atividade: misturar, amassar, assar. Os produtos são o resultado direto, os 100 pães que saem do forno. Mas o que realmente importa, o que transforma tudo, é o impacto. A padaria torna-se um ponto de encontro, cria empregos, melhora a vida do bairro. É aí que a magia acontece. Então, é exatamente essa lógica que se aplica à inovação. Os insumos são os investimentos em pesquisa e desenvolvimento, os pesquisadores. Os produtos são os artigos científicos e as patentes. Mas o grande prémio, o objetivo final, é o impacto, como tudo isso se traduz em crescimento económico e, claro, em bem-estar real para as pessoas. Certo, agora que temos as ferramentas, vamos apontar a nossa lupa para o Brasil. Como é que o país sai no cenário global? É aqui que as coisas começam a ficar bem interessantes. E o que a gente encontra? No Índice Global de Inovação de 2020, o Brasil ficou em 62º lugar, uma posição intermédia atrás de vizinhos como o Chile e o México. Mas este número, como vamos ver, esconde muito mais do que parece. E é aqui, gente, que o paradoxo se revela com toda a força. De um lado, nos pontos fortes, o Brasil está no top 30 mundial em gastos com pesquisa e desenvolvimento e na qualidade das universidades. Impressionante, não é? Mas agora, olha para o outro lado. Nos fatores que transformam esse investimento em resultados, coisas como acesso a crédito, burocracia para abrir um negócio, eficiência do governo, as posições despencam para além do 100º lugar. É uma desconexão brutal. Isso nos leva àquela pergunta que não quer calar. Como é que um país que investe como um dos 30 melhores do mundo acaba com um resultado geral tão mediano, em 60º? Onde é que essa energia toda se está a perder? A pista, ao que tudo indica, está na própria régua que o Brasil usa para se medir. E a resposta parece estar num ponto cego. Um ponto cego nacional, na forma como o próprio país se mede. Parece que a metodologia de medição está a ignorar justamente as áreas que mais precisam de atenção. E aqui está a prova. O modelo global, aquele que nos coloca em 62 anos, mede pilares como instituições e mercado, exatamente onde o Brasil vai mal. Já o modelo nacional do Brasil foca-se naquilo em que o país já é forte: recursos, pessoal, produção científica. É quase como um aluno que só estuda para as provas das matérias que já domina e ignora completamente aquelas em que está com dificuldade. O sistema de medição acaba por não alertar para os problemas mais graves. Mas olha, a história não para por aí. Fica ainda mais complexa. Se este desequilíbrio já é gritante a nível nacional, ele torna-se um verdadeiro abismo quando olhamos para dentro do Brasil. A média do país esconde realidades completamente opostas. A verdade é que a inovação no Brasil não é um mapa uniforme, longe disso. Existe uma divisão geográfica profundíssima que na prática cria dois Brasis, um que concentra os recursos e a capacidade de inovar e outro que fica muito para trás. Olha só este gráfico. Ele não mente. O abismo é gigantesco. Lá no topo temos São Paulo com uma pontuação de quase 0,73. E lá embaixo, no último lugar da tabela, está o Pará, com apenas 0,13. Isso não é uma pequena diferença, é um mundo de distância dentro do mesmo país.
E é por isso que a gente precisa focar no caso do Pará, porque este estado, em particular, resume o paradoxo central de toda esta história. É um exemplo extremo que nos revela uma verdade fundamental sobre o que realmente gera inovação. Vamos por partes. O Pará é uma potência económica. Em termos de produto interno bruto, é o 11º maior estado do Brasil, um gigante com uma economia robusta e cheia de recursos. Mas, quando a gente olha para o ranking de inovação, o Pará está em 26º, último lugar. O 11º motor económico do país é o último da fila em inovação. Como é que isto é possível? E quando colocamos lado a lado com São Paulo, a imagem fica cristalina. São Paulo lidera tanto em PIB quanto em inovação. O Pará, com a sua 11ª posição em PIB, afunda para os últimos lugares em inovação, em competitividade e até em desenvolvimento humano. A conclusão é brutal. Toda a riqueza económica do Pará não está a ser convertida nem em inovação, nem em qualidade de vida para a sua população. E aqui está a lição fundamental de tudo isto. Ter poder económico por si só não garante inovação. Uma economia que se baseia apenas na extração de recursos naturais não cria, de forma automática, um futuro inovador. O que realmente faz a diferença é o desenho das políticas e, acima de tudo, a forma como se mede o que é sucesso. E sabe o que é mais interessante? Essa discussão sobre medir o que realmente importa não é exclusiva do Brasil. Na verdade, faz parte de uma conversa global sobre o que é que significa progresso no século XXI. Se a gente olhar para a história de como se mede a inovação, vemos essa evolução claramente. Nos anos 60, o que importavam eram os insumos, quanto dinheiro era investido. Nos anos 80, o foco passou para os produtos, quantos artigos eram publicados, quantas patentes eram registradas. Hoje, a conversa é completamente outra. A única coisa que realmente importa é o impacto. A inovação está tornando o mundo um lugar melhor? Hoje, o jogo é outro. O objetivo vai muito, mas muito além de contar patentes. As perguntas que realmente definem o sucesso são outras. A inovação está a melhorar a qualidade de vida das pessoas? As políticas públicas estão a ser eficazes? Estamos a conseguir construir pontes entre as universidades, as empresas e o governo? E talvez o mais importante de tudo, estamos a usar todo o nosso potencial criativo para resolver os grandes desafios da nossa era, da saúde às alterações climáticas? No fim das contas, aquilo que uma sociedade decide medir é um reflexo direto do que ela realmente valoriza. Os indicadores não são só números frios numa planilha, são uma declaração de intenções. E por isso, a pergunta que fica, para todos nós, é: estamos a medir as coisas certas para construir o futuro que realmente queremos?